O voo 3054 era uma rota comercial doméstica realizada pela companhia TAM Linhas Aéreas. A rota ligava ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e tinha como destino o Aeroporto de Congonhas, situado na cidade de São Paulo. O voo era operado por um Airbus A320. A bordo do avião, haviam 181 passageiros e 6 tripulantes, totalizando 187 pessoas a bordo da aeronave. No comando do Airbus estavam 2 pilotos bastante experientes, Henrique Stefanini e Cleuber Aguiar. Às 17h16, a aeronave decolava pela última vez. Naquela noite do dia 17 de julho de 2007, chovia muito em São Paulo e os pilotos foram instruídos a pousar no aeroporto de Guarulhos, onde as condições climáticas eram mais favoráveis. Às 18h43, a aeronave fazia a aproximação para a aterrissagem e às 18h47, os pilotos foram alertados que a pista estava bastante escorregadia e, em seguida, foram autorizados para efetuar o pouso na pista 35L. Com todos os procedimentos feitos, a aproximação ocorreu sem qualquer anormalidade. O Airbus tocava o solo da pista 35L do aeroporto de Congonhas. Naquele momento, começava ali o drama de todos a bordo do voo 3054. Quando tocou no solo, a aeronave continuou em alta velocidade. Posteriormente, deslizou para a esquerda, invadindo o gramado e o pátio de manobras do aeroporto. Saiu das delimitações, cruzou a Avenida Washington Luiz e colidiu violentamente contra um posto de combustível e com o prédio da TAM Express. Infelizmente, 199 pessoas perderam a vida, sendo 187 a bordo da aeronave e 12 pessoas em solo. As investigações desse acidente foram feitas pelo CENIPA e só foram concluídas em setembro de 2009. O relatório aponta que os pilotos erraram em configurar os manetes que controlam a aceleração dos motores da aeronave, de uma forma diferente da recomendada pelo fabricante. Vale ressaltar que aquele Airbus voava há 4 dias sem um dos reversores, um mecanismo que inverte o fluxo de ar dos motores e ajuda na frenagem do avião. Mas como os procedimentos feitos de maneira correta para aquela situação que a aeronave se encontrava, o avião poderia operar normalmente. Na época do acidente, o pavimento da pista do aeroporto era responsável por proporcionar atrito com a aeronave em situação de pouso. No entanto, o atrito não funcionou e a aeronave estava em situação de aceleração. O relatório aponta também vários fatores que podem ter contribuído para o acidente, tais como chuvas fortes e intensas naquele dia, formando grandes poças d'água na pista do aeroporto. A falta de groovings, ranhuras feitas na pista que serve para escoar a água da chuva e, consequentemente, aumentar a aderência dos pneus da aeronave ao asfalto, também foram um dos fatores responsáveis, apontado no relatório final. O voo 1907 era uma rota comercial doméstica, ligando Manaus ao Rio de Janeiro, com uma escala na cidade de Brasília. No dia 29 de setembro de 2006, o Boeing 737 faria mais uma viagem. A bordo da aeronave, haviam 154 pessoas, sendo 6 tripulantes e 148 passageiros. No comando do 737 estava Décio Chaves Júnior, um comandante com mais de 15.000 horas de voo, boa parte em aeronave de modelo Boeing 737, além de ser um instrutor desse modelo. Como copiloto, estava Tiago Jordão Cruzo, que obtinha mais de 3.900 horas de voo
sendo mais de 3.000 em Boeing 737. Naquele dia, a empresa Excel Air acabava de receber o jato Embraer Legacy 600 e tinha no seu comando os pilotos Joseph Lepore e Jean-Paul Palladino, ambos pilotos comerciais, além de 4 passageiros, totalizando 6 pessoas a bordo. Às 14h51, o jato decolava de São José dos Campos, onde está localizada a fábrica da Embraer. Em sentido contrário, às 15h35, o Boeing da Gol decolava de Manaus. Às 15h33, o Legacy atingia 37.000 pés, cerca de 11.300 metros de altura. Nesse momento, o jato entrava em rota de colisão com o Boeing da Gol. Começava ali a cadeia de eventos que contribuiria para o trágico acidente. No plano de voo, às 15h55, os pilotos americanos desceriam para 36.000 pés, cerca de 10.900 metros de altura. Porém, isso nunca aconteceu. Em sentido contrário, o voo 1907 atingia a altitude de 37.000 pés, a mesma altitude em que estava o jato. Às 16h02, o transponder do Legacy era desligado indevidamente. Minutos depois, o controle de tráfego tentava contato com os pilotos americanos, mas sem sucesso. Às 16h48, os pilotos do jato também tentam contato com a torre, porém sem sucesso. Minutos depois, o controle de tráfego aéreo de Brasília consegue estabelecer contato com o Legacy e pede para os pilotos mudarem a sua frequência. Mas as tripulações do jato não entenderam o que o controlador solicitou. Às 16h56, as 2 aeronaves colidiram. Com isso, o inglete esquerdo do jato acabou cortando metade da asa esquerda do 737 da Gol, fazendo com que o Boeing perdesse sustentação. Sem entender o que estava acontecendo, desesperadamente, os pilotos Décio e Tiago tentavam a todo custo estabilizar a aeronave. Porém, naquela situação, era impossível retomar o controle do avião. O 737 entrou em um mergulho em parafuso e caiu 63 segundos após a colisão em uma mata fechada na Serra do Cachimbo, próximo a Peixoto de Azevedo, no Mato Grosso, espalhando destroços em um raio de 1,5 km. Na queda, todas as 154 pessoas a bordo do voo 1907 perderam a vida. Já o Legacy, mesmo sofrendo danos, conseguiu realizar um pouso de emergência na base aérea do Cachimbo. Nenhum dos 6 ocupantes da aeronave sofreu lesões. A investigação desse acidente é bastante extensa e complexa e envolve erros inaceitáveis no mundo da aviação. Por isso, traremos de forma resumida o relatório final desse acidente. O primeiro erro que começou essa cadeia de eventos foi o fato dos pilotos do Legacy terem poucas horas de voo em uma aeronave nova antes de realizarem uma viagem. Segundo as investigações, é nítido que os pilotos americanos ainda estavam aprendendo os comandos do jato, desligando o transponder e até mesmo o TCAS, sistema de anticolisão, onde a aeronave emite um sinal sonoro quando outra aeronave está na sua rota. Ainda de acordo com as investigações, houve erro dos controladores e até mesmo no momento da aprovação do plano de voo. Outro erro citado no relatório final foi a dificuldade de comunicação entre a torre e os pilotos do jato, uma vez que os pilotos não compreendiam o inglês dos controladores. Além disso, a torre local de São José dos Campos informou aos pilotos do Legacy que eles deveriam realizar o voo a 37.000 pés. Porém, não informaram que em algum momento do voo, essa altitude deveria ser alterada para 36.000 pés.
Ainda de acordo com o relatório, os pilotos do jato foram os maiores responsáveis pelo acidente. Apenas um dos controladores foi condenado. A pena foi a prestação de serviços comunitários e a proibição temporária de exercer suas funções. Além disso, houve um processo militar contra um controlador, que foi condenado a 1 ano e 2 meses de prisão. Em 2007, os pilotos americanos Joseph e Palladino foram denunciados por atentado contra a segurança aérea. Mas em 2008, a Justiça Federal absolveu os pilotos sob acusação de negligência, mas ainda continuaram respondendo ao processo de atentado contra a segurança aérea. Em 2017, os pilotos foram condenados pela Justiça de Mato Grosso à prisão. No entanto, por estarem nos Estados Unidos, a prisão não foi executada, e Joseph e Palladino ainda tiveram suas licenças renovadas. A justiça brasileira ainda busca fazer com que os pilotos americanos paguem pelo erro e sejam presos. No dia 31 de outubro de 1996, por volta das 5h30 da manhã, uma aeronave decolava do aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, uma rota com escalas e tendo como destino final a cidade de Recife. A aeronave fez sua primeira escala no Aeroporto Internacional de Curitiba e às 6h30 da manhã decolou novamente, com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Pouco mais de 1 hora de voo, o avião pousava em solo paulista. Em Congonhas, a aeronave recebia uma nova tripulação, tendo em seu comando o experiente comandante José Antônio Moreno, de 35 anos. Ao seu lado estava o copiloto Ricardo Luiz Gomes Martins, de 27 anos, com uma experiência de 4.000 horas segundo o relatório final do CENIPA. A tripulação do voo anterior chegou a informar aos pilotos que o autothrottle apresentou falhas durante o voo. O autothrottle é um sistema acionado pelos pilotos que dosa a potência da aeronave para uma velocidade pré-selecionada, aumentando ou diminuindo a potência do motor. Além dos pilotos, havia mais 4 tripulantes e 90 passageiros. A maioria deles eram executivos a trabalho, principalmente pessoas ligadas a grandes instituições financeiras que saíam cedo em dias úteis para tratar de negócios. Dessa forma, o Fokker 100 totalizava 96 pessoas a bordo. Às 8h12, o avião taxiava pelo aeroporto de Congonhas e se aproximava para a pista de decolagem 17R, quando um alarme sinalizava para os pilotos que o reverso direito do Fokker 100 não estava travado. Porém, o comandante e o copiloto ignoraram o aviso, acreditando que se tratava de um problema com o autothrottle, reportado pela tripulação anterior. Mas, na verdade, aquele sinal era referente ao reversor do motor 2, que indicava que o mesmo estava na posição de trânsito, conforme o gravador de dados registrou durante o voo anterior. Mas essa anormalidade não foi reportada à nova tripulação. Com isso, os pilotos continuaram com o táxi e os testes antes da decolagem. Às 8h26, alinhado na cabeceira da pista 17R, a aeronave iniciava a corrida para a decolagem. E segundos depois, mais 2 novos alarmes soam na cabine, indicando que o autothrottle ficou totalmente inoperante, mas algo que não impedisse a tripulação a dar continuidade à decolagem, já que poderiam controlar a velocidade e potência dos motores de forma manual. Mas esses alertas eram justamente uma indicação informando que o reversor do motor 2 não estava travado durante a fase de decolagem. Atingindo a velocidade de 242 km por hora, o avião decolava. Naquele momento, a manete do motor 2 passou para a posição de marcha lenta, fazendo com que a aeronave perdesse potência no motor 2. Tentando estabilizar o Fokker 100,
Os pilotos colocam a manete de número 2 para a posição de potência máxima, mas a manete fica travada em posição de desaceleração. Naquele momento, as conchas do reversor direito abriam e fechavam, fazendo com que o copiloto conseguisse trazer a manete para a posição de potência. Mas segundos depois, novamente o reversor se abre e a manete volta para a posição de marcha lenta. Ainda sem saber do que se tratava, os pilotos tentam de todas as formas retomar o controle do avião. Mas devido ao reversor direito estar em modo de desaceleração e o esquerdo em aceleração, a aeronave começou a inclinar-se para a direita. Às 8h27, a aeronave caía sobre casas e prédios em meio à Rua Luiz Orsini de Castro, no bairro Jabaquara, em São Paulo, causando uma grande destruição. Infelizmente, 99 pessoas perderam a vida, 96 a bordo da aeronave e 3 em solo. De acordo com o relatório do CENIPA, uma cadeia de eventos colaborou para o desastre. O projeto da aeronave, que apresentou falha em um dos sistemas dos reversores, levando os pilotos a crerem que a anormalidade estaria relacionada ao autothrottle, além da falta de avisos e as dificuldades que caracterizavam aquela situação, desviando a concentração da tripulação nos procedimentos previstos para que, de fato, eles se concentrassem na solução do problema. Ainda de acordo com as investigações, a falta de comunicação entre a tripulação do voo anterior, as poucas instruções dadas pela TAM para que os pilotos soubessem agir nessas situações e a desatenção deles ao interpretarem o problema também contribuíram para esse desastre. Essa tragédia provocou mudanças na aviação, melhorando as instruções para os tripulantes e a mecânica das aeronaves. Eu vou ficando por aqui e para ter acesso aos vídeos completos, deixamos aqui em tela a playlist da série.